Nós temos escolas no Brasil, muitas, que não têm banheiro. Esses recursos serão suficientes para a gente dar a virada na educação que o país precisa dar? O impacto da pandemia ele é gigantesco e a população está longe de ter a dimensão do que significa para a população em termos de tempo histórico. Senadora professora Dorinha, um prazer receber a senhora no Salão Nobre. Muito obrigada pela presença. Senadora, a senhora tem um histórico de luta pela educação já antigo. A senhora foi secretária de Educação no Estado, a senhora foi presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados e a senhora chega ao Senado já identificada com a causa da educação. E eu queria que a gente começasse a conversar sobre o novo ensino médio. O ensino médio está passando por uma reforma e está recebendo várias críticas. Como que a senhora avalia a questão? Eu enfrentei isso na Secretaria de Educação, no debate nacional, o mundo inteiro discute sobre o formato do secundário ou ensino médio, qualquer que seja a terminologia. E aqui no caso do Brasil, o nosso ensino médio é um ensino médio sem muita identidade com a juventude. Não é um problema dessa reforma. A própria reforma ela buscou responder críticas, principalmente no formato que nós tínhamos um currículo com uma variedade enorme de disciplinas, alguns estados 19 disciplinas diferentes, carga horária bastante recortada em termos da formação, uma dificuldade da identidade com o mundo do trabalho, com o jovem, né? Então o número de jovens que não estudam, não trabalham, que não, mesmo tendo vaga no ensino médio, não tem interesse em ficar na escola, às vezes se matriculam, e a cada ano, antes de chegar no meio do ano letivo, desistem da escola. A alta evasão, né? Uma alta evasão mostra que o ensino médio tem um problema grave, né, de não responder aos anseios da juventude, de não corresponder à preparação nem para o mundo do trabalho, muito menos para a sequência de estudos, porque também esse é um caminho. E fruto do trabalho da reforma, esse ano começa o processo de implantação nos diferentes estados. Os estados, em tese, deveriam ter se organizado para essa implantação. A implantação é gradativa, mas ela requer uma organização da escola de maneira diferenciada. Ela precisa de ter um trabalho e uma nova organização curricular, os diferentes itinerários de formação. No caso dos estados se organizarem, perfil de formação de professores, estrutura das escolas, o debate para a escolha das disciplinas que vão compor o leque de disciplinas, porque a ideia é não ter aquele conjunto de 17, 19, 20 disciplinas diferentes, permitir que o aluno possa fazer escolhas. Você tem uma escola com um determinado eixo de formação, o aluno tem interesse em seguir na área de linguagens, de teatro, de música, outro já tem uma vocação para a área biológica, a relação com a economia local, que tipo de perfil de formação. Tudo isso requer um investimento, um alinhamento de política pública do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e também eu vejo hoje um debate necessário do próprio governo em relação ao financiamento do ensino médio, ao tempo integral, a questão da formação profissional. Então, o que a gente está vendo é como se fosse a ponta do iceberg, né? Disciplinas como O Que Rola Por Aí, ou RPG, A Arte de Morar, ementas confusas. Isso seria o resultado da ausência das medidas que a senhora comentou agora. Qual é um dos eixos do próprio ensino médio? É que uma parte, um percentual do currículo, ele garante a unidade do país, então ele vai estar presente em todas as escolas, com diferentes itinerários, em diferentes cidades. Um percentual do currículo ele pode estar destinado à especificidade do Estado e não à nacional, porque a nacional já está garantida naquele eixo único de país.
e tem também aquele espaço da escola, né? E a ideia é responder a demandas diferentes. Eu me lembro que no debate da reforma, nós assistimos uma apresentação de um instituto federal de uma cidade do Sul, que tinha um trabalho muito interessante com os alunos na definição dessas disciplinas. Mas, logicamente, quando você diz que o aluno vai escolher a sua disciplina, não significa ter desenhos tão esdrúxulos, talvez, do currículo. Mas, por exemplo, se eu tenho interesse, eu gosto de escrever, eu quero me dedicar na área de linguagens, por que não nessa parte que ela não é a parte geral, ela é uma parte específica de interesse meu, da minha construção, eu vou procurar uma disciplina ligada à produção de texto, ao teatro, à própria produção literária. Eu acho que esse ajuste, esse alinhamento das secretarias com as escolas, com o próprio Conselho Nacional, é uma questão de maturação desse novo modelo. Ele está numa fase de ajustes, então? Ajustes, querendo ou não, a própria construção dele ela foi conturbada do ponto de vista político, né? Ela nasceu no governo, já no governo Temer, que foi uma votação, com um grande percentual de contrários, né? Por uma questão até também política. E eu acho que é um processo de construção também. E há pouco tempo, com uma conversa com o próprio Conselho Nacional de Secretários de Educação e uma pergunta ao Ministério da Educação, muitos projetos estão apresentados hoje na Câmara para cancelar a reforma do ensino médio. E a nossa grande dúvida é, os estados estão se organizando e aí, de repente, não, agora nós vamos, daqui a um ano, a gente acaba com a reforma do ensino médio. E tudo que foi feito, mais tempo perdido, os resultados do ensino médio nosso é muito ruim, né? O nível de aprendizagem dos jovens que terminam o ensino médio com conteúdos e com formação semelhante a se tivessem no ensino fundamental. Então, eu acho que a gente precisa dar uma limpada no que é ideológico, que é político, e procurar construir com o objetivo da garantia do aprender. E essa reforma vem também pós-pandemia, né? Que teve um impacto muito grande na educação, né? Fortíssimo. Como que a senhora avalia o impacto da pandemia na educação básica no Brasil? O impacto da pandemia, ele é gigantesco e a população está longe de ter a dimensão do que significa para a população em termos de tempo histórico. Os resultados mostraram um resultado de avaliação ainda pior da educação pública, um aumento da desigualdade, porque alguns tiveram acesso, alguns municípios conseguiram produzir material. Nós temos que ter um enfrentamento estratégico, e uma das coisas que eu pretendo propor no Senado é a construção de um trabalho estratégico de país para a educação, uma proposta. A senhora já tinha apresentado na Câmara alguns projetos para minorar os efeitos da pandemia na educação, na saúde. Entendo que não basta só a gente ter o olhar que agora as escolas voltaram a funcionar, nós vamos seguir com a mesma organização didática, curricular, com os mesmos tempos que a gente vai corrigir. Não é verdade. A gente já tinha uma enorme deficiência e desigualdade. Os nossos resultados de educação, se o Chile parasse e a gente continuasse caminhando, nós gastaríamos há cerca de 2, 3 anos atrás, 32 anos para chegar no estágio que o Chile estava. Eu não estou dizendo um país que tivesse uma história muito mais robusta na área da educação. Então, eu apresentei projetos e o que eu estou colocando hoje é que se não houver uma decisão estratégica do país, num comprometimento que envolva Estado e município de priorização, nós estamos longe de saber o que nós fizemos nesse tempo de pandemia. Você imagina uma criança da alfabetização que nunca tinha ido para a escola e que teve aula remota por 2 anos ou 3 anos. Um jovem do ensino médio que já tinha uma história de escolarização, que lida com a internet, que lida com os modelos diferentes na relação da educação híbrida e educação à distância. Você imagina as crianças. Então, nós precisamos entender que o que foi colocado é um problema estratégico de país. Não vai dar certo se a gente não parar e redefinir novos caminhos.
Senadora, 87 das 100 melhores escolas do país, dos primeiros anos da educação básica, elas estão no Ceará. Os progressos, na educação do Estado foram motivo para o ex-governador Camilo Santana ter se tornado ministro da Educação. A senhora acredita que é possível replicar esse modelo das escolas do Ceará em todo o país? Olha, o Ceará eu acho que reúne uma série de fatores, Houve uma continuidade de ação, teve uma continuidade política. E aí não é de política partidária, foi de política pública na área. Estabeleceram um eixo de investimento e de parceria do regime de colaboração entre Estado e municípios. Começaram da alfabetização, colocando isso como eixo, porque nós falávamos há pouco do ensino médio, mas a nossa defasagem ela começa na alfabetização, porque se imagina que naturalmente um professor vai saber alfabetizar. Se você pegar os currículos de formação dos professores, a grande maioria dos currículos ignoram a alfabetização. E eu fui professora alfabetizadora, sou especialista nessa área, nós vamos fazer diferente. E no Fundeb, o Ceará nos motivou a colocar uma determinação legal de que todos os estados fizessem até o ano passado, ao ano de 2022, novas leis de ICMS. Porque o Ceará começou com esse desenho, ele mudou o modelo de distribuição de ICMS, parte do recurso que iria para os municípios, para que o município, dentro do regime tributário, ficou estabelecido que entraria para o Pacto na Educação, e eles começaram da alfabetização. O Pacto da Educação na Idade Certa, Isso, e com financiamento. Então, acho que tem muitos elementos que o Ceará tem para compartilhar, e grande parte se refere a essa questão do regime de colaboração, do apoio de uma escola que está melhor com a outra escola, motivando, inclusive com premiação, com financeiro. Também motivou uma parte da distribuição do Fundeb ter como indicador os resultados de crescimento, e aí não é ranking, mas é a escola que melhorou em relação a si própria, a escola que vai ajudar outras escolas. Por que uma escola vizinha da outra, no mesmo bairro, com o mesmo público, ela tem conseguido melhorar o resultado de aprendizagem dos seus alunos e uma outra não avançou? É o clima escolar, é o planejamento, é a gestão escolar. Então nós colocamos algumas condicionalidades que vão inferir para que o Estado ou o município possam receber esses recursos. Eu acho que o Ceará tem muito o que compartilhar, tem outras experiências, tem outros estados que fizeram uma grande mudança no ensino médio, na educação profissional, no próprio ensino fundamental. Quando a senhora fala nós, colocamos, porque a senhora foi a relatora sim, da proposta de emenda constitucional que perenizou o Fundeb, que colocou na Constituição. Eu fui a relatora da emenda e também fui a autora de uma das leis de regulamentação do Fundeb. E como foi essa experiência para a senhora? Porque foi num momento muito difícil, Tanto de negociar os valores que seriam feitos, como pandemia. O tempo de debate foi longo, eu andei o país inteiro discutindo nas assembleias estaduais, discutindo com professores, um conjunto de interesses com gestores, prefeitos de grandes cidades, da Confederação dos Municípios, com o Estado, com a própria União, porque nós conseguimos um feito que foi primeiro garantir a constitucionalidade, quebrando alguns argumentos de que o país já investe muito na educação, não precisa levar para a Constituição, porque... Esse era o embate da senhora com o Ministério da Economia na época, Um embate com o Ministério da Economia, com vários economistas que entendem que o orçamento público já é muito engessado, que queriam aproveitar para ser um momento, inclusive, de flexibilizar, do modelo de investimento que não fosse só para a escola pública. E nós conseguimos não só levar para a Constituição de maneira permanente, mas também garantir que até 2026 o percentual da União, que nunca, mesmo em governos de esquerda, nunca passaram dos 10% de complementação. E nós vamos chegar a 23%, com foco principal na educação infantil, como eu disse, começando da alfabetização e na educação infantil. Chega quando a 20%? A 23% nós chegaremos em 2026, uma subida gradativa dos 10% já existentes,
2,5% no primeiro ano e assim sucessivamente. 2026, a União vai investir, transferir para estados e municípios 23%. E o que também é importante, nós mudamos o modelo, porque só os estados, 7 estados do Nordeste e 2 da região Norte recebiam a complementação. Mas como o modelo era o estado no seu conjunto federativo, municípios mais ricos, com uma grande arrecadação em estados pobres, como o caso, eu usei isso em muitos debates, Camaçari, na Bahia, que tem é um município com alta per capita, recebia complementação. E municípios do Vale pobres, do Jequitinhonha, no norte de Minas, por exemplo, no meu estado, não recebiam. Municípios muito pobres, municípios de Minas Gerais, municípios do Sul, que estavam no estado com um percentual, com um desenvolvimento econômico diferenciado, mas tem municípios pobres. E aí o foco foi permitir o olhar, o foco, como se fosse uma lente, né? A lente vai focar diretamente no município, permite focar a escola. Por isso, parte do recurso, inclusive, vai ser para melhores práticas, para aquela escola que, às vezes, numa periferia de uma grande cidade, precisa de um olhar diferenciado, inclusive do ponto de vista do financiamento. E a senhora acredita que esses recursos serão suficientes para a gente dar a virada na educação que o país precisa dar? Eles não são suficientes. Eles não são suficientes porque o per capita, e aí esse ano nós devemos trabalhar na nova lei de regulamentação para os fatores, ou seja, qual é o fator ou qual é o valor da educação infantil, do ensino médio, quanto tem que ser investido. Quando a gente divide por aluno, para ter ideia do que vai ser feito de investimento, o investimento nosso ainda é muito abaixo da média da OCDE, que era outra falácia que eu cansei de ouvir. O Brasil já investe muito, nós não investimos o suficiente, nós temos escolas ainda muito ruins, que não poderiam ser chamadas de escola. Nós temos escolas no Brasil, muitas, que não têm banheiro, que não têm saneamento, que não têm sala de aula, que não têm biblioteca. Que não tem quadra de esporte, que não tem quadra de esporte, tem espaço para atividade não física. Né? O número de professores ainda sem qualificação, porque isso passa por carreira e valorização. Então, nós não chegamos ainda a garantir um padrão de qualidade, ou seja, um padrão de funcionamento de escolas. Tem escola que eu tenho certeza que nenhum brasileiro gostaria de que funcionasse como escola. Senadora, apenas 40% das metas do Plano Nacional de Educação de 2014 serão cumpridas até 2024, que era o prazo final. Uma das metas, que não será cumprida, junta 2 temas que são muito caros à senhora, que é a educação e os direitos das mulheres. Eu estou falando da meta de atingir 50% das crianças até 3 anos atendidas em creches. Em 2019, os últimos dados disponíveis, o atendimento foi de 37%, e esse percentual caiu na pandemia. Como a senhora avalia a questão? Qual que é a dimensão desse desafio? Qual é o impacto desse apagão de vagas em creches, tanto para a educação das crianças brasileiras, quanto para o trabalho das mulheres? O que é importante é a questão do atendimento de 0 a 3. Muita gente pode dizer, não é obrigatório. Realmente não é uma faixa obrigatória. Mas inúmeros estudos nacionais e internacionais mostram que o investimento na primeira infância tem um alto impacto no futuro dessa criança, quando ela tem acesso à estimulação, ao atendimento educacional adequado de 0 a 3, essa criança ela vai ter um outro desempenho no ensino fundamental e, logicamente, no ensino médio em toda a sua vida, porque neurologicamente houve um investimento em desenvolvimento profissional. Essa questão do atendimento de educação infantil, eu falava há pouco sobre a dificuldade e os resultados até principalmente de alfabetização, que é onde nós fizemos a avaliação, eles têm um impacto enorme. O tempo perdido, diferente de um jovem que não teve acesso ao ensino médio, que o Estado cria condições e ele é possível recuperar aquele tempo, estruturas mentais que tinham que ter sido feitas para as crianças naquele período não foram feitas e isso tem um prejuízo inigualável. Esse crescimento do recurso do Fundeb foi para estimular a atenção à educação infantil. Eu acho que passa pela questão do apoio aos municípios. Essa nova lei do ICMS, ela também tem como foco inicial a criança, tanto da educação infantil quanto na faixa de alfabetização, do ensino fundamental.
A ausência da creche, ela implica na dificuldade da mãe de ter acesso ao trabalho, mas tem um prejuízo enorme para a criança, né? Porque nós estamos falando, como eu disse, de estágios mentais, neurológicos que tinham que ter sido desenvolvidos. E aí passa se nós olharmos os últimos números em relação ao investimento público na educação infantil, houve uma grande redução. Creches inacabadas, que é um problema que nós precisamos enfrentar. Quantas obras, em quantas cidades estão lá, no meio de uma cidade, um único prédio que poderia ser atendido à educação infantil está inacabado e as crianças estudando em casebres, em espaços inadequados, né, para o desenvolvimento. A senhora foi líder da bancada feminina na Câmara. Qual é a sua expectativa em relação à atuação da bancada feminina no Senado? Antes da entrevista começar, a gente conversou um pouquinho, a senhora falou que era bem diferente, né, o funcionamento lá e o funcionamento aqui. A Câmara, ela, até do ponto de vista do tempo, ela amadureceu, criou estruturas mais robustas em relação à bancada, em relação à mulher. A Câmara tem hoje uma secretaria institucionalizada, presente no regimento, uma coordenação, a procuradoria. Mais cedo as mulheres, né, tiveram presentes no colégio de líderes da Câmara. Isso é bem mais recente no Senado. O tempo de mandato, a estrutura de cargos e de organização para o trabalho amadureceu muito na Câmara e os números mostram isso. Hoje nós temos mais de 90 deputadas. Na última legislatura nós chegamos a 77 e em 2018 éramos 51. Então houve uma mudança significativa. Do Senado, o número ele retrocedeu. Hoje nós estamos com 15 senadoras, mas algumas senadoras assumiram em virtude do seu suplente ter assumido uma outra função. Então esse trabalho de fortalecimento da representação da mulher no espaço do Senado, a garantia, a discussão sobre vagas efetivas, né, que nós temos quase 2.000 cidades sem nenhuma mulher nas câmaras municipais. Então essa luta da bancada feminina na Câmara, e eu tenho certeza pelo histórico, né, das senadoras, já que vem realizando esse trabalho, acho que a gente pode fortalecer e institucionalizar esse espaço político para a defesa dos direitos da mulher no Senado. Mas o aumento da participação feminina seria uma prioridade para a bancada feminina? A participação política? Ele é uma prioridade, porque nós somos mais de 50% da população. A nossa presença precisa refletir o nosso espaço na sociedade, o próprio olhar. Agora a mesa do Senado não tem nenhuma mulher na mesa do Senado. A Câmara, essa presença da mulher na mesa, inclusive abraçada pela bancada feminina, ela foi muito concreta. Tenho certeza que a bancada feminina, e agora nós vamos votar uma série de projetos específicos que cada iniciativa da senadora Elisiane, que é líder da bancada, cada senador escolheu um projeto ligado à temática da mulher para votação. Na Câmara a gente já conseguiu superar essa votação temática só do mês da mulher, né? E eu sei que o Senado também vem nessa luta. E a nossa ideia é somar forças e não é uma coisa de mulher e homem, né? Porque para essa deliberação nós precisamos de contar com a sororidade e também com o apoio, no caso específico, dos senadores, para entender que é preciso projetos que lutam, que combatem a violência, que definem a questão de uso de recurso, vagas prioritárias. Eu apresentei como um pedido para a votação da PEC apresentada pela deputada Luísa Erundina, que é a garantia de mulheres na mesa da Câmara e do Senado. Na mesa diretora. Na mesa diretora. Acho que é importante a gente avançar nessa representação. Os presidentes de partido, a liderança partidária, qual é o espaço da mulher? Então, assim, acho que nós temos um grande caminho pela frente e eu ouvi muito isso quando eu comecei o debate, comecei o trabalho, no meu início, tive 12 anos na Câmara,
Muitos diziam assim, vocês não precisavam de cota para chegar aqui, isso diminui a mulher precisar de cota. Não, nós estamos dando voz a quem não tem voz, cujas condições foram diferentes e são diferentes do ponto de vista de cultura, de oportunidade no mundo do trabalho. Então, com certeza, será uma luta, não só minha, mas da bancada feminina, e tenho certeza que o próprio Senado vai abraçar. Eu vejo isso na disposição do presidente Rodrigo Pacheco. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou sempre à disposição.